quando a gente fala desse... ele foi mal ano passado, esse ano ele não está bem, mas ele também já mostrou que é capaz de sair desses momentos. E você perceba, o Abel mal nunca perdeu 4, 5 jogos seguidos na vida no Palmeiras. Palmeiras mal é vice-campeão. É vice-campeão. Palmeiras mal, eu falei pro Felipe, o Palmeiras mal aqui nesses últimos 4 jogos, o Palmeiras tomou um gol. Mas em compensação... Do Abel, fez pouco, não fez. Não, em compensação, faz um mês que não faz um gol. Exato, rolando. mas ao mesmo tempo você vê que é um time que não desmorona completamente. Diferente de outros trabalhos. Tem uma mínima solidez. Agora, qual que é o seu diagnóstico com relação a essa queda? Porque muito se discute o que poderia ser, no sentido o fato dele estar eventualmente cansado, o fato dele estar já numa outra toada, ou algumas pessoas, e aí nessas informações que você colhe dali, tem alguma coisa falando de um vestiário diferente, os jogadores não abraçando tanto a ideia, ou é o Abel já sabendo que ele vai sair e já vivendo uma coisa... Tem alguma coisa prática que a gente possa imaginar? Isso tudo que você está falando é o imaginário, é o que o torcedor traz. Porque ele não entende o que está acontecendo. Sim. Né? Quando a gente não entende alguma coisa, ou você lê um texto e não entende o que está escrito lá, a primeira reação é deixar aquilo de lado. Se você estiver interessado naquilo, você vai procurar pedir ajuda, alguém vai te explicar o que está acontecendo. Então... vamos lá, o que eu sei e o que eu vejo da vida. 70 jogos por ano, dia e noite, desgasta. Então, imaginando que ele não consiga tirar mais aquilo que ele tirou desses jogadores que já mudaram muito. Então, vamos voltar para o ano passado. Se a bola não bate na mão do Gomes, o Palmeiras perderia a vaga nos pênaltis, que é de praxe. Certo? Ou não, né? Não. Porque ou aquele sim. roteiro ali, cara... Não. Ou sim. Passaria. Então aqui, diante daquele quadro, você diria que eles não estão mais afim de jeito nenhum. De ouvir o Abel? Um time que que briga até a você última percebe, bola. Dá pra entender que isso é um imaginário das pessoas? A prova tá aí. Então, se aquela bola entra... eles amam o Abel. A bola não entrou, ninguém quer mais ouvir falar do Abel. Na verdade, as pessoas não querem mais. As pessoas não querem mais, não. Estão cansadas disso. Agora, basta um gol, 2, uma vitória, 2, 3, aí, olha, melhorou, né? Melhorou. Eu apanho quando digo que o Palmeiras ganhou e não jogou bem. Jogou bem, não no sentido de beleza. Eu apanho também. Ganhou, mas... merecia vencer. Aí eu não acho, mas enfim, o resultado do jogo é quem faz gol. Ponto. Mas a partir daí você constrói o seu olhar sobre o jogo. Né? Então, cara, meu velho, eu não tenho esses argumentos, entendendo que há um desgaste, que o elenco foi renovado, né? Ele tem totais condições de buscar fazer algo mais interessante, entendeu? Melhor. Taticamente, ele precisa mudar o jeito do time jogar. E aí que eu queria entrar nessa a mudança que eu mais... Veja, acho mais necessária hoje, cara. Mudar o jeito do Palmeiras jogar, cara. Você sabe o que me balança? A chegar a tentar... às vezes eu acredito nisso. Tá de saco cheio, não é possível. Porque ele não é burro. Não, certo? Burro ele nunca foi. Então, veja o que ele fez, Palmeiras e Corinthians, este ano. Não fosse o borbolético Richard Rios, que é uma borboleta em campo, ele flana. Eu prefiro o Galeano, cara. Jogador, ele tem o refino, mas é muito soft. Eu apanhei muito. Sempre falar do Rios, cara. Jogador então, assim, liso, velho. Veja, aquele jogo Palmeiras e Corinthians, quando ele muda o jeito de jogar e engole o Corinthians, você lembra? Na fase de classificação. Eu tava no Allianz. Assim. Eu também, então, não tava lá, mas eu vi o jogo. Sem centroavante. Ele é capaz. Agora, eu fico perguntando, como que um treinador deste nível consegue jogar contra o Corinthians com 3 no meio e ele com 2? Como que você vai estabelecer rota de ataque pelo lado se você tem os seus pontas o tempo todo correndo em direção ao gol do Everton? Porque é isso que não está funcionando. O que não funciona? Palmeiras pega a bola, dá no Piquerez. O Piquerez já mataram o Facundo, já estão achando, dizendo que ele é bagre,
que não presta. Aí o Piquerez dá a bola no Facundo, o Facundo tá de costas. Ele não é Tem nem corpo pra esse sustentar. jogador. Ele não é, ele é um meio atacante. Aí o Facundo pega a bola, dá no Martínez, que dá no Murilo, que dá no Mike. O Mike dá no Estevão. O Estevão devolve pro Veiga. O Veiga gira, não tem pra quem passar, dá no Everton. O que faz o adversário? Sobe. O que faz o Everton? Bico. Pimba pra frente. Nossa, Isso perfeito. ofende a minha inteligência, É o não é jogo do Deus. Palmeiras, isso. Não é a existência de Deus, isso ofende. Como é que você não compreende que você não pode jogar com o Richard Rios e o Evangelista, que é um baita jogador, com 2 volantes lado a lado, e o Botafogo com 3 trogloditas no meio? Que eles são excelentes, eles jogam e marcam. Aliás, PK, muito bom ver você de volta, cara. Eu tenho o maior carinho e respeito pela tua história no futebol. Que bom, hein? que bom, cara, que você retomou. Gosto muito dele, cara. Patrick de Paula. Patrick de Paula, é isso. Ó, jogou muito bem domingo. Jogou bem. Então, é ali que o Palmeiras se perde. A bola vai no Veiga. O Veiga tá de costas, você pega 3 mamutes de frente, eles roubam a bola, transição. Botafogo criou, tudo em transição. Cara, o melhor momento do Palmeiras, quando ele chega, Massa, em 2020, era assim. 3 caras no meio, Patrick, Danilo e o menino, Rony, Luiz Adriano e o Veiga, o Scarpa. Era a transição, era meio campo preenchido, Entende? velocidade, não tem mais isso. É isso. Então, eu compreendo essa dificuldade. Talvez ele tenha entendido que ele tem uma forma de jogo e faz funcionar. Aí eu fico mais louco ainda. Porque ele fala que o melhor sistema é com 3 zagueiros. E é! Não é porque 3 zagueiros vai te deixar defensivo. Essa é a maior burrice implantada pelos meus colegas jornalistas mais velhos no tempo do Lazzaroni, que era um sistema engessado. Tem nada a ver. Caramba, você precisa de equilíbrio nos setores do campo. Se o adversário se ataca com 2, precisa quê? Você precisa ter 3 atrás, acabou. Como que o Brasil foi penta? De lá pra cá, quando me fala um jogo que o Brasil jogou com 3 zagueiros, depois da final contra a Alemanha, um jogo, eu não me lembro. Também não lembro. Então, assim, ele tem zagueiro pra isso, agora tem o Bruno Fux, que passa muito bem. Passa bem. Então, se você faz 3 zagueiros, aproveita as características dos laterais, que são alas, coloca 3 no meio e 2 atacantes, pronto, o time está equilibrado. A partir daí, você vai para a qualidade técnica, né? Então, quando ele fala, nós temos rotas de ataque, são os externos pelo lado, né? Com ele usa um termo que eu esqueci agora, mas Ele falou isso domingo. qual é essa rota de ataque que ele fala? É o lateral passando, o meia cai por dentro, tá? O meia ponta cai por dentro e o meia entra para ter 3 contra 2 no adversário, certo? Dentro da área, né? No lado do campo, quando a bola tá chegando para preparação. Ah, tá. Ou quando o meia desgarra da posição dele, gol do Maurício contra o Corinthians, e o Piquerez mete a bola no facão, ok? É muito pouco. A bola parada sumiu, o Veiga bate os escanteios no umbigo dos caras. Você não tem uma jogada ensaiada, e isso ofende a minha inteligência. E ele precisa ser cobrado. Ele precisa ser cobrado. Quem lá dentro cobra ele? Eles cobram, Quem tem sim, tamanho mas pra cobrar ele? eles A Leila chegando. Eu não consigo imaginar a Leila chegando e falando, Então, Abel, mas por favor, né? Quem tem esse conhecimento É, exato. do métier pra falar, cara, isso aqui não tá encaixado, isso aqui... Tem alguém lá que é capaz de chegar no Abel e... Tem. O Anderson Barros faz isso. É que o Anderson ficou taxado como um, né? Banana, tá? Porque ele realmente, para se comunicar, é ridículo. E eu não sei onde ele estudou, porque, cara, um dos papéis do gestor de futebol é se comunicar com a sua comunidade, né? Então, muitos dos desgastes do Abel teriam sido evitados se a eminência parda tivesse ao lado dele na coletiva e falar: essa pergunta eu vou responder. Ele comprou brigas que não eram dele, né? Óbvio, ele compra toda a coletiva. Sim. A história do 9. Precisa do 9? Se o Anderson Barros reúne a gente uma vez por mês ou a 2 meses e fala, olha, o plano do Palmeiras é esse, a pergunta é comigo, eu vou responder, Abel, não precisa responder. Nós estamos atrás, nós vamos achar, ou não vamos achar, não estamos atrás, não queremos.
você evita que o treinador se desgaste desse jeito, né? Então, acho que ele tá com um tamanho que ele acaba pegando todas essas questões e que não são de responsabilidade dele, cara. Sim. Ele não Isso tem que não se é meter processo, nisso. né? Que é o que você viu. Isso é desserviço. É um processo mal feito. Entende? Mas por causa da característica da personalidade do Anderson Barros. É ele não fala, ele tem medo. Sabe? A sensação que eu tenho é que ele tem paura, tem problema mesmo Aí pra falar.